Vivemos hoje, como escreve muito bem um autor americano de nome Solomon, no livro notável O Diabo do Meio-Dia, que a depressão toma conta do mundo. Na sociedade americana do norte, 50 milhões de indivíduos são depressivos crônicos. 50 milhões de indivíduos estão em estado depressivo alternativos com recidivas. E depois do atentado de 2001, teremos um número muito maior. No Brasil, cujas estatísticas não são muito divulgadas, a depressão hoje, a melancolia, alcançam números surpreendentes. A depressão pode levar alguém à morte? Indubitavelmente. O indivíduo pode ter um tipo de surto muito grave, negar-se à alimentação, abandonar-se totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades agora parasitas, que se encontram muitas vezes nele e não se manifestaram, tomem conta do seu organismo, produzam o depauperamento de forças e, por fim, a morte. E, noutras vezes, pode levar o indivíduo ao suicídio, porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida, e salta no abismo para fugir. Noutras vezes, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos que desejam desforço, levando-o ao suicídio, graças à obsessão. As pessoas que sofrem de transtorno, esses transtornos psiquiátricos dos quais nós estamos falando, é possível que esses transtornos tenham origem na atuação de um espírito infeliz, que o espiritismo identifica como obsessor e que algumas religiões chamam de encosto. Se isso é possível, Divaldo, como identificar que isso está ocorrendo? O claro escuro entre uma problemática de ordem psicológica e psiquiátrica e uma obsessiva é muito sutil. Não há uma fronteira que possa estabelecer aqui começa o fenômeno obsessivo ou aqui tem início o fenômeno psicológico ou psiquiátrico. Naturalmente, em todo e qualquer transtorno de natureza psicológica, em qualquer uma outra síndrome de natureza psiquiátrica ou distúrbio orgânico, repito, o espírito é o doente, é válida a terapia de natureza espiritual, o despertamento do paciente para o bem, com a consequente mudança de comportamento moral, sempre para melhor. Sua primeira decepção é a realidade da vida que não se extingue com as transições na morte do corpo físico. A morte é um processo automático. É preciso um determinado tempo para que o espírito se desconecte do corpo e deixe de sentir suas impressões. Diz Emmanuel, no livro O Consolador, suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma ousada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas, sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. De todos os desvios da humanidade, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua caracterização de falso heroísmo, de negação absoluta, de lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir, junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Allan Kardec disse, no Livro dos Espíritos, que as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas
as causas que o provocaram. Mas uma consciência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior que aquela da qual interromperam o curso. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos advertem que quando cometemos o suicídio, respondemos como por criminosos. Assim como na Terra, os Espíritos também se unem pelas afinidades. Desta forma, os suicidas são atraídos para locais repletos de pessoas que também cometeram suicídio, pois ali existe uma compatibilidade de pensamentos e sentimentos. É uma projeção da imagem mental da dor da própria consciência. Em Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, a espiritualidade descreve fatos e situações complexas vividas pelos suicidas no Vale dos Suicidas. O próprio traumatismo que esse tipo de desencarne acarreta leva-o a lugares afins, que corresponderão ao seu estado vibratório e mental, até que seja naturalmente desanimalizado, isto é, que se desfaça dos fluidos vitais que são impregnados todos os corpos e matérias. Embora temporariamente, essa estadia no umbral é dolorosa e complexa, variando de acordo com os atos praticados e gênero de morte a que se entregou. Alguns ficam aí por horas, outros levarão meses ou anos, voltando à reencarnação. Normalmente, aí se demorarão o tempo que lhes restava para a conclusão de compromissos da existência que portaram, pois trazem carregamentos avantajados de ocas vitais animalizadas e uma desorganização mental nervosa e vibratória complexa. Daí seu grande sofrimento, para o qual o único bálsamo é a prece. Deus é bondade infinita e, portanto, não permite que suas criaturas sofram indefinidamente, e que esse sofrimento poderá ser abreviado mais rapidamente, mercê de orações sinceras e cheias de amor, de todos quantos querem que se reestabeleça o bem.